Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 12. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte: quem puder, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus, e diz assim, olha: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vou ler novamente. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você vai sair daqui desse culto glorificando a Deus desse jeito, tá? Mas eles diziam: jamais vimos coisa assim. Ou seja, o que eles estão falando é assim, o que nós estamos vendo é algo inédito, é algo diferente. Nós jamais vimos coisa assim. E você crê, meus irmãos, que Deus, ele vai fazer coisas em sua vida e através da sua vida, que você vai dizer isso também? Jamais vimos coisa assim. Quem crê que vai viver isso, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Pai eterno, como é bom estar na tua presença. Hoje culto koinonia, Pai, onde a comunhão do Senhor é real aqui neste lugar. Porque, meu Deus, desde os louvores que foram entoados aqui nesta igreja, nós sentimos aqui, meu Pai, que o teu trono da tua graça está instalado aqui nesta igreja. E é por isso, meu Deus, que neste momento nós pedimos ao Senhor que venha falar conosco, que o Senhor venha abrir a tua boca aí do céu, e cada ouvido e cada coração que está aqui comecem, meu Deus, a contemplar as riquezas do reino de Deus, a orientação do Senhor. Então fale conosco, meu Pai querido, com graça, fale conosco, meu Deus, da maneira que te agrade, para que o teu reino, meu Deus, venha avançar nessa terra. Meu Deus, tira toda a nossa incapacidade, o nosso comodismo, e faça, meu Deus, com que se cumpra em nós o teu querer. Derrama a tua glória aqui neste lugar, ó Pai, mas que toda glória, toda honra que aqui for derramada, o Senhor recolha para si mesmo, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção para que essa palavra ela faça sentido para você, para que essa mensagem ela venha te despertar não somente a viver coisas extraordinárias, mas também para proporcionar coisas extraordinárias a outras pessoas também. Então preste atenção. Essa ministração de hoje, no culto koinonia, ela tem um propósito de despertar a igreja, a cada um de nós, para a missão do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Esse é o propósito do culto koinonia, é pegar a comunhão dos irmãos e transformá-la na verdadeira obra de Deus. E eu vou contextualizar o que está acontecendo aqui
para a gente fazer a leitura do texto que nós vamos tirar alguns aprendizados pontuais. O que está acontecendo? O evangelista Marcos, ele vai escrever o seu evangelho no qual ele assina, o evangelho de Cristo no qual ele assina, baseado naquilo que Pedro ouviu. Ele vai ouvir de Pedro, é o testemunho de Pedro, o evangelho de Marcos. E quando Marcos ele começa escrevendo ali no capítulo 1, você vê que a intenção de Marcos em todo o evangelho é anunciar a obra de Jesus. João ele fala da pessoa de Jesus, mas Marcos ele fala da obra prática de Cristo. E nós vemos ali no no capítulo de número 1, é um dos motivos até porque que a minha garganta está um pouco pesada, que na sexta-feira nós fizemos uma oração tão forte que muitos milagres aconteceram aqui em nome de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus, ele entrou em uma sinagoga e ali, num domingo de manhã, num sábado, aliás, de manhã, perdão, porque o sábado é o dia do descanso, no caso seria como se fosse num dia de domingo de manhã para nós. Ali Jesus estava ministrando a palavra de Deus, quando de repente dentro daquela sinagoga, um homem que estava ali, ele vai ser ali possesso de um espírito imundo, de modo que ele vai dar um grito dentro da sinagoga, ah! E todo mundo começou a olhar para aquele homem, que começou a dizer, o que você está fazendo aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que temos nós contigo? Vieste nos destruir? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, o demônio que estava na vida daquele homem, ele vai dar um testemunho que Jesus, o filho do carpinteiro, aquele que estava ali naquela sinagoga, era o Filho de Deus. E Jesus, ele vai mandar aquele demônio embora, e quando Jesus ele deu a ordem, aquele homem começou a ser agitado pelo demônio, mas pela ordem de Jesus, o demônio não consegue ficar ali, e ele vai ter que bater em retirada. Só que o testemunho, junto com a ação que aconteceu, ficou na mente daquelas pessoas. Porque aquele demônio disse, ele é o Cristo, ele tem poder para nos destruir, ele é o Santo de Deus. E houve ali a manifestação do poder de Deus, de modo que a multidão que estava na sinagoga, ela tinha que voltar para casa, porque era um dia de sábado. Eles não podiam andar mais de 1,2 km, senão eles quebrariam o sábado. Então eles voltaram para suas casas, mas aquilo ficou reverberando na vida deles, a ponto de Jesus foi para a casa da sogra de Pedro, ele vai curar a sogra de Pedro, ele vai ficar ali até o pôr do sol, e quando finalizou o sábado, toda a multidão que estava de manhã na sinagoga, que ouviu o testemunho e viu a manifestação do poder de Deus, estava ali na porta da casa de Pedro no pôr do sol, com todo tipo de enfermos, com todas as pessoas que estavam sofrendo de vários tipos de enfermidade. E diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, que Jesus curou todos que estavam ali, que foram até ali. E ele orou, e muitos demônios saíram de muitas pessoas que estavam ali. E Jesus, ele ficou tão sufocado naquele dia, e a partir daquele dia, que ele não podia entrar na cidade, que ele era sufocado pelas pessoas. Aí a palavra do Senhor ela vai dizer que Jesus ele vai para lugares ermos, lugares difíceis de se chegar, justamente para que as pessoas não buscassem a ele somente como um milagreiro. E vai ficar ali alguns dias. E diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2, no versículo de número 1,
Eu vou ler até o versículo 12, depois nós vamos expor esse texto, dizendo assim, olha, Marcos 2, versículo 1, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Meus irmãos, que milagre maravilhoso. Que coisa maravilhosa está acontecendo dentro dessa casa. E aqui nós vamos poder extrair algumas lições muito importantes. O tema dessa mensagem é: você é ou você tem? Por que essa pergunta está sendo feita? Porque aconteceu esse milagre tão maravilhoso na vida de um homem que tinha bons amigos. Mas o milagre aconteceu porque alguns homens eram bons amigos. Aí a pergunta que Deus ele quer fazer para você é: você é um bom amigo? Ou você tem bons amigos? Amém? Em Marcos capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim, que depois que Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Olha só que interessante. Jesus, ele está voltando para Cafarnaum. E eu garanto para você que Jesus, ele não está voltando ao sol do meio-dia para Cafarnaum. Eu imagino que Jesus ele está indo ali provavelmente para a casa de Pedro mesmo. Ele chega, imagino eu, à noite, porque ele não quer que a multidão saiba que ele está ali. Mas alguém viu. E uma coisa que eu quero dizer para você é isso: sempre tem alguém vendo as coisas, amado. Não há nada que fique oculto. Ainda que fique oculto aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, nada fica oculto. E eu imagino que alguém viu Jesus passando, e Jesus, ele entra ali na casa de Pedro para passar a noite, e logo pela manhã a porta da casa já estava lotada de pessoas querendo milagre, de pessoas querendo ser curadas, de pessoas querendo que libertasse outras pessoas, ou muitas pessoas que estavam ali por curiosidade. Mas diz a palavra do Senhor
que Jesus, ao contrário da outra vez, ele não fez milagres ali naquele momento. Ele lhes anunciou a palavra de Deus. Porque o milagre, ele pode ser uma experiência com Deus. Ele pode te apontar o caminho certo. Pode apontar que você está na direção certa. Mas o que vai salvar o pobre pecador é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Amém? E diz a palavra do Senhor que um milagre notório aconteceu ali. Um homem, ele foi curado dentro daquela casa pela ação de 4 amigos. Você conhece bem a história e nós já lemos o texto. E eu quero fazer algumas aplicações aqui para você. Primeiramente, para que um milagre ele venha acontecer, para que esse milagre viesse a acontecer, a importância da ajuda espiritual. Aquele homem que está na maca, que está paralítico, ele precisava ir até Jesus. Ele precisava, ele tinha necessidade, mas era necessário ajuda para chegar até lá. Eu não sei qual que era a condição que aquele homem estava, mas eu posso imaginar que aquele homem estava, pela condição dele, tetraplégico. Imagino que ele mexia somente o pescoço, porque ele não tem condição de carregar absolutamente nada. Ele tem que ser carregado. Então, eu imagino esse homem em casa, há vários anos, sofrendo, debilitado, triste, porque não tem ninguém que leve ele no banheiro, tem que fazer ali naquela cama mesmo. A dignidade totalmente à margem da vida. Esse homem, ele não tem ali, por exemplo, perspectivas. E talvez, eu digo talvez, porque nós vamos ver que Jesus ele vai ver fé neles. Talvez esse homem, ele despertou fé através do relato que aconteceu na sinagoga. E ele quer ir até Jesus, mas ele não tem condição de ir. E esses 4 amigos que estão ali, eles vão fazer ali uma força-tarefa e vai ajudar aquele homem a chegar ali. E diz a palavra do Senhor, onde nós lemos, que Jesus ele vai ver fé neles. Ou seja, fica claro que esse homem não creu sozinho. Que esse homem, para estar ali, ele precisava de ajuda de outras pessoas. E eu quero que você deixe marcado aí em Marcos, e vamos comigo lá em Gálatas capítulo 6, no versículo de número 2. Nós precisamos, amados, ajudar pessoas espiritualmente, na fé delas. Jesus ele vai ver fé naqueles homens. E em Gálatas, capítulo de número 6, no versículo de número 2, assim que você encontrar, diga graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor, olha, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o que, amados? A lei de Cristo. Muitos cristãos, erroneamente, eles pensam assim: nós estamos no tempo da graça, não precisamos cumprir mais lei nenhuma. Só que nós esquecemos, muitas pessoas se esquecem, que existe a lei de Cristo. Ela precisa ser cumprida. Pastor, qual que é a lei de Cristo? Vamos lá em João, capítulo de número 13, no versículo de número 34, Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos e para todos aqueles que vão crer em Cristo, ele diz assim, olha, João capítulo 13, versículo 34, se Jesus ele está dizendo assim, olha, novo mandamento vos dou,
Ele não está falando da lei, do tempo da lei. Ele está falando do tempo da graça. Ele está dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, nós, para cumprirmos a lei de Cristo, nós temos que aprender a amar. Nós temos que aprender a despertar o amor, porque somente através do amor nós vamos conseguir cumprir essa lei e estarmos em dia com o Senhor. E só conseguiremos cumprir esse mandamento aqui novo do Senhor Jesus se nós nos importarmos uns com os outros, tivermos ajudando as pessoas, que seja espiritualmente, que seja em uma ação prática. Você está entendendo isso? Aquele milagre só conseguiu acontecer porque houve ajuda espiritual. Jesus, ele não está dizendo: eu vi fé naquele que estava acamado, mas eu vi também fé naqueles que queria que aquele homem fosse curado. É muito importante nós estarmos dessa forma. Quem aqui precisa de um milagre, hein? Levanta a mão. Olha quanta gente precisando de um milagre. Se nós precisamos e queremos viver, nós temos que nos importar uns com os outros. Então, diga para o teu irmão que está do teu lado: você não está sozinho. Pode contar comigo, meu irmão. Amém? Vira para trás aí, ó, dá um tapa nas costas dessa pessoa, fala: ó, você pode ter certeza que eu estou orando por você. É ajuda espiritual. Amém? Jesus viu fé neles. Eu creio que tanto aquele homem quanto aqueles amigos, eles tinham fé. Porque diz a palavra do Senhor que o paralítico, ele estava descendo até Jesus. Ele não desceu reclamando. Ele não desceu falando: o que vocês me trouxeram aqui? Vocês sabem que eu não gosto de igreja. Vocês não sabem que eu não gosto dessas reuniões. Porque tem pessoas que são assim. Você traz para a igreja, ela fica o culto inteiro reclamando: eu não queria vir, eu não gosto, eu queria ficar dormindo até mais tarde. Esse homem não. Ele tem fé também. Ele está ali porque ele acredita que ele vai sair dali de uma forma diferente. Ele está ali porque ele sabe que ele não está diante de qualquer pessoa. Eu quero dizer isso para você também, meu irmão. Ainda que você esteja aqui, tenha chegado aqui com o coração entristecido, com algum problema, tenha fé. Jesus, ele está aqui. Ele mudará a tua história em nome de Jesus. Amém? Mas só vai acontecer se eu me importar com você e você se importar comigo. Não eu cuidar da sua vida e você cuidar da minha, tá? Não confunde isso, não. Eu me importo com você. Você não vem, eu fico preocupado. Mas ninguém cristão não cuida da vida um do outro, não. Eu digo daquela maneira, né? Na fofoca, né? Nas outras coisas. Tá bom? Segunda coisa que é importante destacar nesse milagre é a importância de nos unirmos em prol de alguém. De termos essa união em prol de alguém. Esses 4 amigos, eles se reuniram e falaram: vamos investir nesse nosso amigo? Ele não consegue ir, mas vamos fazer o seguinte: o que você vai fazer hoje? Hoje eu tinha que trabalhar. Vamos fazer o seguinte: não vamos trabalhar não? Vamos levar o nosso amigo para a igreja? O que você vai fazer hoje? Eu tinha um compromisso. Vamos desmarcar os compromissos e vamos investir tempo naquele que está precisando. Então, eles se uniram em prol de uma pessoa. E, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui em Mateus. Vamos comigo lá em Mateus, capítulo de número 18, no versículo de número 19 e 20. A palavra do nosso Deus, ela vai dizer assim, olha, Jesus falando, olha, a importância de se reunir em prol de alguém, olha, diz assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, quando nós nos reunimos em prol de alguém, o Senhor Jesus, ele está presente também. Isso é uma forma de ajudar pessoas, meus irmãos. Nós estarmos aqui na casa de Deus, reunidos, clamando, orando, intercedendo, é uma forma que você tem para ajudar as pessoas. Igual, por exemplo, tem pessoas da sua casa que talvez te perseguem porque não sabem o bem que você faz para elas, estando aqui orando por elas. Quando nós nos reunimos em prol com o objetivo de investir tempo nas pessoas, de ajudar as pessoas em oração, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Olha só o que diz em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, Paulo, ele escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé, ele vai dizer para Timóteo, dando a ele esse ensinamento, que para mim tinha que ser uma regra em cada um de nós. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor, só de quem eu amo? De todos os homens. Aí ele continua dizendo aqui, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se nós nos tornarmos intercessores, nós vamos ajudar muita gente. Nós vamos estar nos unindo para investir tempo, investir orações para pessoas que talvez não têm condição de estar diante de Deus. E nessa hora eu tenho certeza que na tua mente talvez já comece a vir pessoas que você gostaria que estivesse aqui na casa de Deus. Talvez um familiar, um amigo, um ente querido. Mas quando nós estamos aqui reunidos, você pode ter certeza que a mão do Senhor, ela vai estar alcançando cada pessoa que for citada em oração. Creia, a tua casa, a tua família, o teu lar, os teus amigos, eles serão alcançados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, é muito importante nós nos reunirmos em prol de outras pessoas. Mas uma terceira coisa que é muito importante destacar nesse texto de Marcos capítulo 2, que nós lemos neste milagre, é a importância de encorajamento. Diga, a importância do encorajamento. Porque aqueles homens, eu imagino que foi a ação do Espírito Santo. Porque eles conseguiram convencer aquele homem não a ir até Jesus apenas, porque ir até Jesus era até fácil, teoricamente, diante de tudo aquilo que aqueles homens passaram. Mas eu imagino como que eles conseguiram encorajar aquele homem que está numa maca a acreditar que ele podia passar por um telhado, a ir mais além. Porque nós falhamos nesse ponto. Porque nós acreditamos que se nós levarmos as pessoas até um determinado lugar já está bom. Mas é nesse ponto que muita gente volta para trás, porque vê a oposição. Imagina só, quando aquele paralítico ele chega na porta da casa de Pedro, carregado pelos amigos, e ninguém deixa ele passar pela porta. Porque todo mundo tem um milagre para receber, igual você tem também. E quando ele chega ali naquela porta, muitos poderiam dizer assim, vamos voltar, a gente volta outro dia. Está muito cheio, né? Você já desistiu até de esperar no posto de saúde doente mesmo.
Era para você mesmo, você falar, vou embora. Eu morro em casa, mas aí nessa fila eu não morro. Mas a importância de encorajar pessoas. Aqueles homens estão até ali, e eu imagino que o paradismo falou, e hoje não vai dar. Mas os amigos falaram, vai dar sim. Você veio até aqui, vai mais além. O que nós vamos fazer? Ó, nós vamos subir no telhado. Mas subir no telhado comigo desse jeito? Não, vamos subir no telhado então. Mas e agora? O que a gente faz? Agora a gente vai descer no telhado. Descer do telhado? Descer do telhado. Vamos mais além. Vamos ultrapassar esse obstáculo, essa barreira, para encontrar Jesus aonde Ele está. Porque eles estavam perto de Jesus, mas para acontecer o milagre, ele tinha que estar aonde Jesus estava, diante de Jesus. E meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você seja encorajado hoje a fazer isso. Porque quando se trata de nós, às vezes, nós vamos até onde queremos ir. Igual tem pessoas aqui na igreja que talvez aqui nessa manhã ainda não entregaram a vida para Jesus. Elas estão até onde querem ir. Mas elas precisam ir até onde necessitam ir. Não até onde querem. Você que está aqui, que não entregou a vida para Jesus, você precisa ir mais além. Porque não adianta estar na reunião, mas não está em Cristo. Está na igreja e não está em Jesus. Porque Jesus, ele volta, ele leva a igreja, e aqueles que não estão nele ficam para trás. Você precisa ir mais além. Pastor, graças a Deus eu já entreguei a minha vida para Jesus. Batiza nas águas, vá mais além. Caminha um pouco mais. Pastor, eu já me batizei nas águas. Faça a obra de Deus. Vá um pouco mais. Você não pode ir até onde você quer. Você precisa ir até onde você precisa estar. Amém? Mas quando se trata de outras pessoas, nós também às vezes cometemos esse erro. Nós vamos até onde dá para ir. Mas nós não vamos até onde Deus ele quer que estejamos. Até onde Deus ele quer que nós iremos. Ô pastor, eu caminhei com fulano até tal ponto. A partir de agora é com ele. Mas quem falou isso com você? Foi Deus? Foi o Senhor? Vá mais além, meu irmão. Ah, pastor, eu chamei tanta pessoa para vir para a igreja já e eles não vêm. Vá buscar as pessoas. Ah, mas eles já vieram. Continua caminhando. Leve elas até onde Deus ele quer que você vá. Não importa se a pessoa, me perdoe a fala popular, já te estressou, já talhou o seu sangue, você disse já, olha, para mim não dá mais, agora é com você. Não, meus irmãos. Não. A nossa missão não é agradar a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo fazendo a nossa própria vontade. Nós conseguimos agradar, fazer e sentir o prazer fazendo a vontade do Deus vivo. Amém? Diga para quem está do teu lado. Você precisa encorajar as pessoas. Amém? Outra coisa que a gente pode destacar nesse milagre aqui em Marcos capítulo 2 é a importância de reconhecer que Cristo pode fazer, que Cristo pode mudar a vida, que Cristo pode escrever uma nova história. A pessoa precisa reconhecer o poder de Deus, porque muita gente vem para a igreja, ela chega na igreja para tentar mais alguma coisa. Ela já foi num monte de lugar, ela já buscou um monte de orientação, só que ela vem para a igreja para mais uma tentativa, mas ela não reconhece que Jesus ele pode mudar tudo. Ele pode fazer tudo novo, inédito, a ponto das pessoas dizerem, nunca vimos coisa igual. Quem vem para Cristo tem que ter esse entendimento. A minha vida não será mais a mesma. A minha vida será diferente. Tem que ter esse entendimento. Você precisa, meu irmão, reconhecer que Jesus
ele pode mudar a sua história. Ainda que você já caminhe com Deus, ele pode mudar para melhor. Se você não caminha ainda com o Senhor, ele pode escrever um capítulo novo, inédito na tua vida, que você vai falar: poxa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Amém? Em Marcos 2, no versículo 5, diz assim, olha: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que demonstra isso? Que Jesus, ele quer resolver a nossa situação espiritual. Ele quer resolver. Ele não quer que a pessoa ela fique perto dele, amando o pecado, sem uma mudança de vida. Ele quer resolver essa situação. E toda vez que se fala de vida espiritual, se tem oposição, amado. Tem oposição. Diz a palavra do Senhor que aquele homem fez um esforço terrível para estar ali. Imagina só, porque os telhados em Jerusalém, eles são diferentes dos telhados daqui naquela época. Igual, o que se fazia antigamente? Eles vinham com um monte de tora de madeira e colocava elas atravessadas. Depois eles vinham com folhas e cobriam com barro. Por cima era uma espécie de bater uma laje, de uma maneira mais rústica, mas funcional. Imagina a trabalheira que deu. Imagina. E eles não podiam, por exemplo, pegar e estar abrindo o telhado na parte de trás da casa, porque senão ele ia ficar longe de Jesus do mesmo jeito. Ele tinha que descer ali aonde Jesus estava. Então, houve um esforço. E quando Jesus ele olha para aqueles homens e vê a fé neles, o paralítico ele está descendo ali diante de Jesus. Como que você imagina que o paralítico estava, hein? Naquela hora, hein? Qual que era a feição dele, hein? Hein? Hein, Saulo, hein? Está feliz, né? Eu imagino ele feliz também. Ele, que... vai com calma aí, vai com calma. Mas ele olha para Jesus, felicidade vem, amado. Quando você está perto de Jesus, você pode ter sido a pessoa mais triste do mundo, que a vida muda logo ali. A vida é transformada a partir do momento que você é colocado diante do seu Salvador. Ele vê a fé naqueles homens. Ele vê o esforço que está sendo empenhado. Ele vê o amor dos amigos que estão se empenhando para colocar uma pessoa que não tinha condição na presença dele. Então Jesus, ele na hora, ele antes de fazer um milagre, ele resolve a vida espiritual. Porque às vezes, antes de Jesus fazer um milagre na sua vida, ele vai resolver a sua vida espiritual primeiro. Porque as pessoas, elas vêm para a igreja: eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Você tem que vir para a igreja dizendo: eu quero é Deus, eu quero é Jesus. Porque se você vier atrás de Jesus, as outras coisas serão acrescentadas. E ele está ali, e Jesus ele olha e fala: olha, perdoados estão os seus pecados. E na hora, eu imagino que aqueles fariseus que ficaram sabendo por uma fofoca, eles chegaram tão cedo na casa de Pedro, que eles pegaram os primeiros lugares. Eles estão ali, perto de Jesus, pertinho, ouvindo Jesus, mas eles são a oposição. Eles não experimentam milagres, eles estão pertinho, porque na verdade eles conheciam a palavra de Deus, conheciam a Deus de uma forma teórica. Não adianta ser escriba, ser fariseu, ser professor de teologia, ser pastor de igreja, se você não tiver vida prática com Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então faltou prática. O que aqueles homens estão tendo é prática. Eu conheço pouco de Jesus. Eu ouvi falar que ele tem poder para mudar a minha vida. Então vou lá. Tem problema? Eu vou mais além. Tem dificuldade? Eu vou mais além. Tem empecilho? Eu vou mais além. Mas eu só saio daqui com Jesus no meu coração. Amém? Então eles estavam ali diante de Jesus se opondo.
Porque quando Jesus ele fala, perdoados estão os seus pecados, aqueles homens na hora, no coração, era tão pertinho, embora Jesus ele é onipotente, eu tenho certeza que ele está ouvindo as batidas do coração do seu Adilson lá atrás, lá perto da porta da igreja. Mas, se você for colocar de uma maneira mais próxima, aqueles homens estavam tão pertinho que Jesus ele ouvia até os pensamentos dele. Quem é esse homem que pensa que pode perdoar pecados? Quem esse homem pensa que é? Ele pensa que é Deus? Ele pensa que é Deus? Só que os demônios tinham dito, esse é o Santo de Deus. Esse é o Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse tem poder para nos destruir. E quando eles chegam até ali, talvez para comprovar algo, diz a palavra do Senhor, que eles começaram a se opor. E toda vez, meus irmãos, que Deus ele vai fazer uma obra espiritual, tem oposição. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Convido uma pessoa para vir no culto para você ver. Que oposição? Que oposição? É problema em cima de problema, é visitas, é amigos, é um monte de coisa que acontece. Porque toda vez que Jesus ele vai tratar com a vida espiritual de alguém, tem um plantão, tem ali um problema que aconteceu na noite anterior, tem oposição. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus ele não liga para a oposição. Se aquele homem se esforçou para estar até ali, ia ser Jesus que ia se opor? Se aquele homem ele se esforçou, se empenhou, teve fé, Jesus ele não ia se opor. E aí ele vai dizer uma coisa tão interessante, que ele vai dizer assim, versículo de número 9, Marcos 2:9, ele faz uma pergunta dizendo, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Vamos pensar, amados. Nenhuma dessas duas coisas são fáceis. Perdoar é difícil, porque senão você não tinha essa mágoa no seu coração. Você está lutando, está no processo de perdoar, porque não é fácil. Mas pecados, ninguém tem poder para perdoar senão Deus. Você perdoa ofensas, pecados é só Deus. Mas Jesus, ele não vai perguntar assim, qual que é mais difícil? Qual que é mais difícil? Perdoar pecados ou dizer para um paralítico levanta e anda? Não, ele não pergunta qual que é mais difícil. Ele pergunta qual que é mais fácil, porque ele está mandando uma mensagem para as pessoas, dizendo assim para eles, para Deus não há nada difícil, não há nada impossível. Se você crê, você verá a glória de Deus, ainda que pareça difícil para você, para mim não é. Amém? O Senhor está contigo, não tem nada difícil. Se você pensa que é difícil essa situação que você está vivendo, se Jesus ele dá uma ordem, esse mal, ele nunca mais volta. Se Jesus ele dá uma ordem, essa tristeza ela desaparece, esse vício desaparece. Mas para isso acontecer, é preciso ter o quê? Vida prática. Os fariseus estão ali, mais bem posicionados no princípio. Ouviram praticamente todo o sermão, mas não tinham vida prática com Deus. Te pergunto, você tem vida prática com Deus? Você tem sido um bom amigo? Você tem bons amigos? Ô pastor, eu não sei se eu hoje tenho não, mas eu já tive. Por isso que eu estou aqui, porque um dia investiram em mim. Investiram em mim. Mas você, que um dia investiram em você, tem sido um bom amigo? Então por que você deixou o fulano para trás? Hein? Hein? Você precisa entender isso. Tem coisas, amados, que Deus ele vai cobrar de nós. Porque diz a palavra do Senhor, no versículo de número 11, que Jesus ele vai mandar aquele paralítico andar. Diz aqui, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Entenda duas coisas muito importantes.
Versículo de número 12, deixa eu completar para mim fazer a aplicação. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Duas coisas muito importantes nisso aqui. Jesus, ele dá a ordem, pega a tua cama, levanta e anda. Chegou o momento daquele homem andar sozinho. Chegou o momento. Ali simboliza que esse homem agora, ele pode andar com as próprias pernas, que ele diante de todo mundo, ele pega a cama dele e sai andando na frente de todo mundo, a ponto de todo mundo dizer, que maravilha, que coisa maravilhosa, nós nunca vimos nada igual. Vai chegar um momento que esse teu filho, que você está quase desistindo, ele vai andar na presença de Deus. Sua esposa, seu marido, você vai ver, seus sonhos, seus projetos vão acontecer. Amém? Vai chegar o tempo. Mas tem uma outra aplicação que nós podemos fazer como um alerta e puxando um pouco para o lado negativo. Porque diz aqui que Jesus ele mandou aquele homem levantar e andar. E então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, ele pegou a cama e saiu andando. Uma coisa que eu aprendo com esse texto é, para vir para Jesus é difícil, tem que ser trazido. Mas para sair, você consegue sair até sozinho. Para vir para a presença de Deus, você luta para trazer uma pessoa. Mas para você sai até com as próprias pernas. Não tem demônio, às vezes. É você que quer experimentar um algo mais. Não é o caso aqui, tá? Estou tirando um pouco do contexto para fazer uma aplicação de alerta. Porque muitas pessoas, você luta para sair, pôr na igreja, aí a pessoa está ali, você se alegra, que maravilha, que coisa boa. Mas na hora de sair, você fala, cadê a pessoa que estava aqui? Nem vim para a igreja, ela não vem mais. Ela podendo andar, ela já se batizou, ela tem a fé, mas ela não quer vir. Só que Deus, ele vai cobrar, meus irmãos, aquilo que nós precisamos fazer e podemos fazer. A palavra do Senhor, ela vai mostrar, e nós temos visto que nós vivemos em uma geração, às vezes, muito egoísta. Que as pessoas, elas não querem mais investir nas pessoas. Elas não querem mais. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 21, Paulo, ele tem esse medo de perder essa essência de ser servo de Deus. E é por isso que ele vai dizer o seguinte aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 21, a palavra de Deus, ela diz assim, olha o que Paulo ele vai dizer. Vou ler o 20 também. Diz assim, temo, pois, eu tenho temor, medo. Eu tenho medo, pois que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, distrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar muito, pelos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. O que o Paulo está dizendo? Ele pede a Deus que nunca deixe ele perder o desejo de orar por quem não quer ele. Porque está citando pessoas aqui que não querem nada com Deus, que quer praticar a lascívia, a impureza, a prostituição. Mas ele não quer chegar, por exemplo, a ponto de dizer, essa pessoa merece sofrer, ela merece o inferno, porque ela não quer nada com Deus, ela está na esbórnia. Paulo, ele está dizendo, eu quero que Deus me humilhe. Eu quero que Deus me faça chorar por essas pessoas que não querem nada com Ele. Eu quero ter esse desejo
de passar pela rua da cidade e ver uma pessoa que era da igreja, que se afastou da igreja e não virar o rosto para ela. É ir lá e falar, vem cá, dá um abraço aqui. Jesus, ele te ama demais. Eu quero investir em você. Eu quero investir tempo. Conta comigo. Você está entendendo? Paulo está dizendo isso. Nós vivemos numa geração egoísta demais, amado. E isso faz com que as pessoas elas se esqueçam da cobrança final. E eu vou finalizar lendo com você o que está escrito em Ezequiel, no capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo de número 3. No versículo de número 18, Deus está falando com Ezequiel algo muito sério e é válido para todos nós. Válido para todos nós que queremos entrar no céu. Quem quer entrar no céu, diga glória a Deus. Diz assim, ó, Ezequiel 3, versículo 18. Diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que Deus está dizendo claramente? Se eu falar que o vizinho, o filho, o irmão, o pastor, o amigo, ele vai sofrer consequências, e você que tem ouvido não fizer nada para avisar aquela pessoa ela vai morrer nos pecados. Ela vai para o inferno, mas o sangue dela eu requererei de você. Olha a gravidade. Versículo de número 19, ele diz assim: mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. A justiça do pecador é trapo de imundícia, mano. Eu tenho crédito com Deus, eu estou pecando agora porque eu já ganhei tantas almas para Jesus. Vai nessa. Vai nessa. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz aqui, ó, versículo 21. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Duas missões. O ímpio, você fala de Jesus para ele. Você tenta trazer para a igreja. Você traz para a igreja, se empenha. Porque isso, além de gerar galardão, é maravilhoso você ter testemunhos. É colocar diante de outras pessoas a oportunidade que você um dia teve. Se você fizer isso e a pessoa falar, eu não quero Deus na minha vida, eu gosto é do boteco, eu gosto é da farra, da noite, eu sou é do sereno. Se essa pessoa ela morrer, meus irmãos, você pode levantar as mãos para o céu e entrar pelas portas da cidade santa, porque você fez aquilo que Deus manda. Mas se a pessoa ela não avisa, meu irmão, no dia que você fala, dá licença e deixa eu passar, Jesus fala, não, aparta de mim que eu não te conheço. Mas se você vê um justo, o que é um justo? Esse irmão que está do teu lado ali, ele é um justificado por Jesus. Não que ele seja justo, porque não tem um justo sequer. Mas depois que Jesus ele veio, o sangue dele nos justifica. Amém? Quem crê nisso também, diga glória a Deus. Mas quem aqui já entregou a vida para Jesus e peca até hoje, levanta a mão? Eu sou o primeiro e talvez o pior dos pecadores por conhecer mais a palavra. Nós não somos perfeitos. É por isso que ajudamos uns aos outros.
É se você me vê, ô pastor, eu vi, você é um homem de Deus, me ajuda a te ajudar. Eu vi o que o senhor fez. O senhor estava outro dia olhando mulher na rua, eu falei mesmo, meu irmão, por favor. Ô meu irmão, obrigado por me avisar. Ô meu Deus, me perdoa. Me perdoa. Da mesma forma, você viu o irmão do lado, meu irmão, com amor eu falo isso com você. Me perdoa já, desde já pela insolência ou petulância de falar isso com você. Mas olha, do jeito que você está vivendo, o cristão não vive, não. A pessoa vai esbravejar, vai brigar, vai xingar, vai falar que você acha que é melhor do que ela. Mas o que você está fazendo? Cuidando da sua vida com Deus. Se o justo, porque o justificado por Jesus, de verdade, quando ele é chamado a atenção, ele entende. Ele fala, Deus me avisando, Deus me ama. Eu tenho que pôr a cara no pó mesmo e me arrepender. Aquele que nunca foi justificado, ele fica bravo. Ele bate boca. Mas quem tem Jesus, quem foi alcançado pela graça, na hora abaixa a cabeça e fala, não, peraí, tá certo. Deus ele vê no secreto. Então, é necessário, se você avisa o justo, ele se arrepende dos pecados, ele é salvo e você também. Então, é uma missão. A pergunta é, você tem sido um bom amigo? Você tem sido um bom amigo? Hein? Fica de pé toda a igreja. Vamos orar. Aplauda o nome do Senhor. Eu gostaria que você que está aqui, põe a mão assim na altura do teu coração, mas olha para mim primeiramente. Jesus, ele vai cumprir a própria lei. A lei que ele institui, ele é o primeiro a cumprir. A palavra do Senhor, ela diz lá em João, Jesus ele vai dizer assim, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqueles amigos do paralítico eram grandes amigos, porque trouxeram para a presença de Deus. Mas o maior amigo é Jesus, que deu a vida por você, para poder te chamar de amigo. E é por isso que gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Porque eu quero, antes de orar, fazer um convite para você. Um convite que um dia eu ouvi, eu recebi do Senhor. E o Espírito Santo, que é o nosso maior amigo, ele nos conduz, né? Ele quem te trouxe até aqui. Talvez você anda paralítico. Um paralítico espiritual. Você não está conseguindo chegar aonde Jesus está. Porque tem muitos obstáculos, muitos problemas que estão te impedindo de estar perto de Jesus. Mas hoje, meus irmãos, aqui nesta manhã, o Senhor, ele tirou todos os obstáculos possíveis. E ele está de braços abertos. O Senhor Jesus, o grande amigo. E aquele que tem amigo igual Jesus, meus irmãos, tem tudo. O amigo de verdade. Aquele que fala assim, nos meus amigos ninguém toca. Podem me prender, podem me crucificar, podem até me matar, mas deixa eles livres. Porque eu vim para isso, para fazer deles pessoas livres. E talvez você está aqui preso. Você não está conseguindo caminhar mais, andar mais. A sua vida parece que estagnou.
Mas sem demagogia, eu quero ser seu amigo e te ajudar a segurar essa cama, meu irmão, se for preciso. Quero estar te ajudando. Mas se tem alguém que pode te levantar dessa condição, é Jesus. E é por isso que eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você que ainda não entregou a vida para Jesus a entregar. Tem amigos que nos afastam de Jesus, mas tem amigos que nos trazem para Jesus. Se você olhar para os amigos que te afastam de Cristo, que querem que você vai viver uma vida mundana, você nunca vai chegar perto de Jesus, porque vai chegar na oposição, eles vão falar, volta para trás. Eu disse que ia ser difícil. Quanta gente não volta para trás por causa disso, enfrentou uma batalha, enfrentou um problema, a coisa não aconteceu na hora que ela queria, ela volta para trás. Mas hoje o Senhor Jesus está dizendo, vem colocar a vida na minha presença. Vem que eu quero consertar essa vida espiritual sua. Você que não tem forças para orar, eu quero consertar essa vida de oração. Você que não tem forças para me buscar, eu quero consertar essa vida de busca. Porque você vai me encontrar quando eu me buscar de todo o coração, diz o Senhor. Então, se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus, venham aqui na frente, aqui que eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu estou me sentindo muito fraco, eu estou me sentindo paralítico mesmo espiritual. Está cada dia mais difícil vir para a igreja, eu não sei o que está acontecendo. Então vem aqui na frente que Jesus ele vai mandar você se levantar. E na ordem do Senhor, nenhum mal, nenhuma cadeia ela pode te impedir. Amém? Tem alguém aqui hoje? A minha obrigação é anunciar. A tua obrigação é ter fé. Cada um faz a sua parte. Pastor, graças a Deus eu estou bem. Tem alguém que quer vir? Se quer, vem aqui agora. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando ao teu coração, vem. Não basta ter bons amigos. Você precisa ser também. Mas alguém quer vir? Olha que você precisa, hein? Olha que você precisa. Não foi difícil chegar até aqui? Não foi? Então vem. Vem. Deixa Jesus ele consertar a vida espiritual daquele que crê, daquele que tem fé. Mais alguém, igreja? Mais alguém? Se tem, não perde tempo não. A alegria ela já veio nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que estão aqui diante do altar, eu quero orar por vocês. Vocês que estão aí são amigos de verdade. Então estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos que estão aqui. A não ser que você diga assim, pastor, eu não tenho nem condição de estender a mão, porque eu que preciso de oração. Então sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Jesus está te chamando. Ele viu o seu esforço e Ele quer mudar a sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. O teu filho é o nosso amigo de verdade. Morreu por nós. E aqui diante do teu altar, meu Pai, cada pessoa que Jesus escolheu, aqui nesta igreja, cada pessoa que Jesus escolheu, que ninguém escolheria, mas Ele investiu em nós. Ele investiu um alto preço que até a última gota do seu sangue foi derramada em prol de cada um de nós. E é por isso, ó Deus, que eu te peço, nos ensina a ser como teu filho. Nos ensina, Pai, a amarmos como Jesus amou. Nos ensina, Pai,
a buscarmos como Ele buscou. Meu Deus, a palavra do Senhor está recheada de vários momentos que depois de fazer milagres, de participar de cultos, de pregar a palavra, Jesus ele se retirava para orar. Nos ajude, Deus, a ter fé, para que Jesus ele veja a fé que Ele quer encontrar em nossa vida. Abençoa, meu Deus, os meus irmãos que aqui estão diante do altar, os meus amigos e amigas que aqui estão, que talvez por alguma situação, Pai, tem ficado difícil. Eles mesmo, através do Teu Espírito Santo, chegaram à conclusão que podem ser melhores. Então ajuda, Pai. Faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Faça aquilo, meu Pai, que nós não conseguimos operar. Em nome de Jesus. E nos dê, meu Deus, a unção do Teu Santo Espírito para ganharmos as almas que o Senhor tanto quer. Em o nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aleluia.